Tudo tranquilo, meus amigos? Vamos conversar hoje sobre embargos à execução. Então vamos falar aqui de mais uma defesa do executado, que ao lado da impugnação ao cumprimento de sentença, monta aí as duas grandes ferramentas para exercício do contraditório e da ampla defesa nas demandas executórias. Então vamos lá. Os embargos à execução é o nome que se dá à peça de defesa do processo de execução, aquela execução fundada em título executivo extrajudicial. Esses embargos à execução, o primeiro ponto que a gente tem é que eles vão ser apresentados em autos apartados com a ideia de que consistem não em um incidente processual, mas em um processo incidente. Portanto, ele tem uma autonomia, ele é distribuído por dependência ao processo de execução, mas ele possui autonomia, tanto que o executado não apresentará por mera petição nos autos, de forma sincrética. Ele vai apresentar uma petição inicial, com base nos requisitos lá do 319, para que se possa, então, iniciar uma nova demanda com um número próprio, com um caderno processual próprio. O artigo 914 vai trazer que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio dos embargos, e esses embargos serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópia de peças relevantes que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Bem, vamos aqui para duas questões que nós temos aí no artigo 914. A primeira delas é a dispensa de qualquer forma de garantia, penhora, caução ou depósito, como ele coloca. No passado, sistemática anterior, indicava ali que as partes só poderiam se defender após o juízo estar garantido. Isso acaba conflitando em algum termo com a ideia de exercício do contraditório da ampla defesa, pois cria um ônus para que o executado possa se defender. Eu acho essa ideia, essa releitura muito bem feita, então é ideal que a parte possa se defender, independente de qualquer tipo de garantia, ainda que o efeito suspensivo, que vamos falar mais à frente, só vai ser deferido depois que a parte garantiu o juízo. Um outro detalhe não é essa questão das cópias dos processos. Isso, em diversas outras partes do Código, tem sido dispensada a juntada de cópia quando o processo é eletrônico. Eu acho que para essa situação deveria valer a mesma regra. É uma burocracia desnecessária. No entanto, aos advogados, melhor tomar cautela, melhor cumprir o que a norma manda, gera ali um PDF do processo de execução e coloca em apartado, né? Ou coloca instruindo a petição inicial dos embargos. O executado vai ter 15 dias para apresentar esses embargos à execução, contados da citação no processo de execução. Diferente da impugnação ao cumprimento de sentença, aqui nós temos dois prazos que vão correr em paralelo. Uma vez citado o executado, ele terá 15 dias ou 3 dias, né, pegando a finalidade principal, 3 dias para pagar e 15 dias para se defender. Então, a partir da citação começa o prazo de 15 dias, por isso que nessa citação é muito importante que conste os dois prazos, que conste as duas finalidades principais. Aqui nós temos alguns elementos na contagem desse prazo. O primeiro deles diz respeito à independência de prazos no caso de haver um litisconsórcio passivo. Então, se eu tenho dois executados, a regra aqui é que cada um tem o seu prazo contado separadamente. Ou seja, eu tenho o executado A, foi citado hoje, vai começar a contar o seu prazo amanhã. O executado B vai ser citado daqui a um mês, o prazo dele só começa dali em diante. Prazos contados separadamente, salvo se esses devedores forem cônjuges, hipótese então em que o prazo só começa da citação do último, é o que diz da juntada, né, da documentação da citação do último, da juntada do AR. E é isso que a gente tem aqui.
Outro detalhe, e aqui observar, porque é diferente do cumprimento de sentença, não se aplica aquele prazo dobrado para litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios diferentes, ter um prazo dobrado. Não se aplica. Lá no cumprimento de sentença, o artigo 229 é aplicável. Aqui, nos embargos à execução, isso não é aplicável. Não se aplica o 229. E por fim, nós temos a questão da carta, quando os embargos eles têm o prazo iniciado a partir de uma carta precatória que foi enviada para outro juízo, que aí, a depender da matéria que vai ser alegada, esse prazo vai contar em relação ao juízo deprecante ou ao juízo deprecado. Mas vamos lá, continuando. Vamos falar um pouco sobre o processamento, como é que esses embargos à execução vão ser processados. Primeiro, pessoal, nós vamos ter o peticionamento, como eu falei, petição inicial vai ser protocolada, vai ser autuada, receber um número próprio, distribuído por dependência e vai concluso para o juiz. O juiz, então, vai fazer uma análise de admissibilidade e a gente tem no artigo 918 alguns elementos que o juiz deve analisar nessa admissibilidade, além, é claro, dos requisitos da petição inicial. Ele fala no inciso 1 da intempestividade, né? Quando forem intempestivos, vão ser liminarmente indeferidos, rejeitados. No caso de indeferimento da inicial ou de improcedência liminar no pedido. E o inciso 3, talvez o mais problemático deles, que é quando eles forem meramente protelatórios. Esse conceito jurídico indeterminado tem que ser visto com muito cuidado, porque ao falar de embargos, nós estamos falando de contraditório e ampla defesa, então você não pode, simplesmente porque aqueles embargos vão ser julgados improcedentes, considerá-los meramente protelatórios. Não é toda improcedência que é meramente protelatória. Só quando você vem com uma tese absurda, totalmente desconectada da realidade jurídica daquele processo, que esse tipo de conclusão pode se chegar. Mesmo porque, além do prejuízo de não ter os embargos sequer processados, nós podemos ter aí uma aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que está previsto no parágrafo único, e que é uma remissão àquela regra do artigo 774. Beleza. Mas recebidos os embargos, vamos para o 920, que vem com o resto do processamento, um processo sincrético, um procedimento muito simples, muito direto, é ali a ideia de ser sumário mesmo. Ele vai dizer que o exequente vai ser ouvido no prazo de 15 dias para apresentar sua impugnação àqueles embargos. Um detalhe quanto a essa impugnação é que se o exequente não a apresentar, isso não vai acarretar uma revelia, porque, pelo menos, não o efeito principal dessa revelia, que é o de presumir verdadeiro o que foi alegado pelo executado, porque senão você estaria, diante desse fato, desconstituindo o título executivo. Na sequência, o juiz julgará o pedido, se a prova documental que acompanha os embargos e a impugnação aos embargos já for suficiente, e o juiz então vai designar a audiência caso não seja, se ele precisar de instrução processual, e encerrada a instrução processual vai proferir a sentença, e aqui realmente é uma sentença com detalhe. Nessa sentença, se ela for julgada pela improcedência e o executado apelar, a apelação, que em regra tem efeito suspensivo, nesse caso não terá efeito suspensivo, com base lá no artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 3. Ok? Processamento simples, direto, com a ideia realmente de dar dinâmica, e aí mesmo que se tenha efeito suspensivo, que a resposta, que a resolução desses embargos seja rápida. Tudo bem? Vamos continuando, agora analisar o que pode ser alegado nos embargos à execução. Os embargos à execução, artigo 917, tem um rol de matérias que podem ser alegadas. Não é toda e qualquer matéria que pode ser alegada. Nós temos alguns elementos, portanto, uma peça de fundamentação vinculada.
Embora, como a gente vai ver, essa fundamentação vinculada, ela não é bem isso, porque nós temos a última situação prevista no artigo, muito ampla, muito abrangente, que praticamente deixa os embargos com fundamentação livre. Mas vamos olhar o que o artigo 917 cita. Inciso 1º, a inexequibilidade do título, um problema relacionado em específico aqui com o documento. Por exemplo, eu tenho um contrato particular assinado por uma só testemunha. Isso não o torna título executivo. A inexigibilidade da obrigação, né? Essa obrigação não pode ser imediatamente executada. Não vou entrar em detalhes porque a gente já teve uma aula para aprofundar isso. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Nós vamos ter essa discussão tratada aqui no âmbito da penhora. Quando a gente tiver nas aulas, a gente vai ver exatamente o que é que pode acarretar essa penhora incorreta e avaliação errônea. E o detalhe que dificilmente essa penhora e essa avaliação vai ter ocorrido antes da citação e, portanto, antes de deflagrado o prazo para embargos. Como consequência, esses temas vão poder ser alegados por meio de mera petição nos autos, contados da ciência pelo executado da penhora ou da avaliação que ele reputa defeituosa. Nós temos o excesso de execução. O excesso de execução, ele tem aqui uma questão importante, que o parágrafo 2º dá uma ampliada no conceito de excesso de execução, para além daquele exequente que cobra um valor acima do que lhe é devido, você também inclui nesse rol, vamos dar uma olhada aqui, quando ele recai sobre coisa diversa daquela declarada no título, quando se processa de modo diferente da que foi determinado no título, o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado, e quando o exequente não prova que uma condição se realizou. Como vocês percebem, o legislador trouxe uma série de elementos das mais variadas naturezas que podem ser alegadas sob a alcunha lá de embargos por excesso de execução, quando na verdade eles poderiam ter até incisos próprios, porque cada um deles trata de uma matéria específica. Mas vamos concentrar no principal, aquele excesso de execução por cobrança de quantia superior à devida. Nesse caso, há uma exigência de que eu aponte o valor devido e apresente uma memória de cálculo, um demonstrativo do débito que eu entendo correto, detalhadamente, de forma discriminada. Isso é uma exigência geral. Toda vez que alguém alegar valor, seja para cobrar, seja para pagar, seja como defesa, tem que apresentar a memória de cálculo, e a memória de cálculo com todos aqueles elementos: valor principal, juros, taxa de juros, índice de correção, termo inicial de um e de outro, descontos necessários, se os juros são capitalizados ou não, tudo isso tem que constar nessa memória de cálculo. Beleza, mas não apresentou. O que é que acontece? Se esse for o único argumento dos embargos, esses embargos já vão ser rejeitados. Se houver mais de um argumento, esse argumento do excesso de execução já vai ser considerado repelido. Detalhe aí que o Código fala em liminarmente rejeitados. Então, essa expressão é interpretada por boa parte da doutrina como uma ausência de dever de diálogo prévio com o executado, ou seja, de abrir a possibilidade para que ele corrija aquele erro. O inciso 4º, a gente pulou aqui na acumulação indevida de execuções, que é a violação daqueles requisitos do artigo 780 para acumular as execuções, ou seja, mesmo executado, mesma competência, mesmo procedimento. Se você tiver um litisconsórcio passivo, se você estiver acumulando, não é litisconsórcio passivo, se você estiver acumulando títulos executivos contra o mesmo devedor e você violar uma dessas três regras, estiver forçando um litisconsórcio passivo, estiver quebrando regras de competência ou mesclando procedimentos diversos, essa defesa pode ser apresentada para acarretar o fracionamento da execução.
O reconhecimento da acumulação indevida não gera extinção do processo, como na regra as outras também não. Ele vai gerar um particionamento aí do processo de execução. O inciso 4º vai falar da retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, são benfeitorias indenizáveis, no caso da execução de entrega de coisa. A gente sempre raciocina com base na execução de obrigação de pagar a quantia, mas essa regra dos embargos vale para a execução de qualquer natureza de obrigação. E no caso da obrigação de entregar coisa, nós podemos ter uma retenção daquele bem pelo executado em razão da necessária indenização prévia de benfeitorias que ele tenha realizado. Então é aqui onde ele vai alegar. O detalhe interessante de observar é que não existe no rol lá do 525, parágrafo 1º, que trata da impugnação ao cumprimento de sentença, dispositivo similar a esse. Porque no caso de um processo sincrético, não é, da impugnação ao cumprimento de sentença, essa matéria de benfeitoria indenizável deveria ter sido alegada lá na contestação, lá na fase de conhecimento. E aqui você vai ter, nesse caso, uma possibilidade de compensação dos valores apurados entre o que o exequente tem direito de receber e aquilo que o executado tem a ser indenizado pelas benfeitorias. E mesmo tendo essa alegação, o exequente pode prestar caução ou, depositando o valor alegado, ter a emissão na posse deferida. Tá bom? Tá aí, são regras do parágrafo 5º e 6º. O inciso 5 do 917 vai falar da incompetência absoluta ou relativa do juízo, com o detalhe de que a incompetência absoluta ela está prevista aí simplesmente como uma indicação, porque não vai gerar preclusão. Se eu não alegar a incompetência absoluta no âmbito dos embargos à execução, isso não gera preclusão, eu vou poder alegar por mera petição nos autos, tratando-se de matéria de ordem pública. Então, isso daqui é uma indicação da melhor forma de fazer, mas não há vinculação por isso. E aí vem o inciso 6, que, como eu falei, abre o leque, traz uma série de possibilidades muito além do que a gente tinha imaginado em uma norma que se apresenta como de fundamentação vinculada. O inciso vai dizer que o executado poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Ou seja, ele começa dando uma ideia de que vai ter um rol exaustivo, mas quando chega no último inciso ele abre o leque. Ou seja, mais um exemplo de que aquela ideia de que a defesa do executado é restrita, é mitigada, é rarefeita, isso tem que ser visto com muito cuidado, porque o executado aqui nos embargos vai poder alegar praticamente tudo. E aí, mais uma vez, eu aconselho a leitura do livro do professor Heitor Sica sobre cognição da execução, um livro muito bom, que abre ali os horizontes pra gente. Tudo bem? Vamos falar agora sobre efeito suspensivo, artigo 919 do CPC. Como regra, as defesas do executado não possuem efeito suspensivo automático. Ao mesmo tempo que eu garanto o direito do executado se defender independentemente de caução, a defesa dele não vai necessariamente impedir que a execução prossiga. Para isso, ele vai ter que requerer o efeito suspensivo. É isso que diz o caput do 919. E vamos então olhar quais são os requisitos para que esse efeito suspensivo seja concedido. Parágrafo 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Então vamos lá para alguns pontos. Primeiro, tem que ter um requerimento do exequente, não pode ser deferido de ofício. Esse é sim um requisito para a concessão do efeito suspensivo, que haja um requerimento. Isso tanto pode ser feito logo na petição inicial, como comumente se faz, como também pode ser feito de forma incidental. Às vezes o cara já começa a se defender, o executado, mas não apresenta pedido de efeito suspensivo porque acha que nada seu vai ser penhorado, avaliando ali que todos os seus bens são impenhoráveis. Mas acontece de um bem dele ser penhorado. Diante dessa penhora, então, ele apresenta um pedido incidental de concessão de efeito suspensivo.
Ótimo. E aí eu vou ter uma remissão aos requisitos para a concessão da tutela provisória. Ele, diferente lá do 525, que tenta colocar quais são os fundamentos, a ideia do fumus boniuris do periculum in mora, aqui ele remete para o regramento da tutela provisória, que na prática vai ter o mesmo efeito, são os mesmos requisitos. A probabilidade do direito e o risco de dano de difícil ou incerta reparação. E você tem aí a garantia do juízo. Você não precisa garantir para se defender, mas vai precisar garantir a execução para conseguir o efeito suspensivo. E eu gosto sempre de fazer essa diferença. Ele coloca aqui como se fossem formas alternativas: penhora, caução e depósito. Na verdade, eu sempre gosto de analisar de acordo com a obrigação. Penhora é a melhor forma de garantir uma execução de obrigação de pagar a quantia. Caução é uma excelente forma de garantir uma execução de obrigação de fazer e não fazer. E o depósito da coisa é a melhor forma de garantir uma execução para entrega de coisa. Isso não é fechado, a doutrina às vezes passa um pouco por cima disso, mas se você quer efetivamente dar garantia ao exequente de que na improcedência desses embargos a coisa volte a correr mais rápido, de forma mais eficiente, essa é a melhor forma de interpretar a norma. Nós temos alguns limites a esse efeito suspensivo. Mesmo quando concedido, nós temos que entender que ele não beneficia necessariamente outros executados que não tenham embargado a execução, salvo se o fundamento for comum, e aí eu não tenho como dividir, eu não tenho como parar só para um. Se, por exemplo, eu tenho um defeito no próprio título que fundamenta a execução, e eu também não vou parar totalmente a execução. Logicamente, eu só paro o objeto que está sendo embargado dentro dos embargos que foram concedidos efeitos suspensivos. Se eu alego um excesso de execução e eu já entendo ali que uma parte é devida, eu não vou suspender a execução em relação a essa parte em controvérsia. Mas, além disso, mesmo quando concedido, eu posso penhorar bem, discutir se essa penhora é devida ou não, se incidiu, por exemplo, sobre bem penhorado, requerer substituição de bem penhorável por vários motivos, como, por exemplo, por ser aquele mais oneroso do que outro. Eu posso avaliar o bem, discutir depósito, ou seja, eu posso caminhar com a execução. A única coisa que eu não vou fazer é autorizar o leilão judicial. Essa é uma forma aí de garantir que a execução, que os embargos da execução não sejam utilizados de forma protelatória, de que a mera propositura ou mera concessão dos efeitos suspensivos vá ser ali uma blindagem para o executado. Tá certo? Um último detalhe para a gente encerrar essa aula diz respeito ao recurso cabível contra essa decisão. O juiz concede o efeito suspensivo, né? Qual é a decisão que cabe? Eu estou diante de uma decisão interlocutória, vai caber agravo. E aí nós vamos para esse recurso que, respeitando as posições de quem gosta da sistemática recursal das decisões interlocutórias, eu respeito, mas de fato é um artigo que não me agrada muito, e nós vemos aqui, nesse caso, um problema no 1015. Por quê? Vamos olhar aqui o artigo 1015, inciso 10. Ele diz o seguinte: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre concessão, modificação e revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Ou seja, faltou aí a denegação. Ele trata da decisão que concede, aquela que, uma vez concedida por motivo superveniente, por um argumento apresentado pelo executado, venha a ser revogada ou modificada, mas ele não trata do indeferimento inicial. O executado pediu o efeito suspensivo e o juiz vem e indefere. E aí vem o STJ, naquela ideia do 1015, da taxatividade mitigada, que é um negócio que eu não consigo compreender muito bem, confesso a vocês, talvez por uma limitação pessoal, mas ele vem e estende e diz: olha, pela lógica do inciso 10, deve ser contemplado também a ideia, o caso, a hipótese do indeferimento do efeito suspensivo. Então, com essa referência aí à recorribilidade,
nós encerramos a parte de embargos à execução. Se vocês estiverem olhando no código, a gente pulou o 916, foi proposital porque vamos fazer uma aula específica para ele. Até mais, pessoal, até uma outra oportunidade.